O Grêmio, que entrará em campo para o primeiro grande teste da temporada. Luiz Castro já confirmou nomes que estarão no time titular. E também, processo de naturalização concluída e muito em breve deixará de ocupar vaga de estrangeiro. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com as atualizações sobre o Grêmio. Antes a gente para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Hoje, domingo, 8 horas da noite, clássico Grenal 449 lá no estádio deles, no Beira-Rio, e o Grêmio tem o primeiro grande teste da temporada. Durante as coletivas, nesses jogos iniciais de Campeonato Gaúcho, o Luiz Castro falou muito sobre os jogos de impacto, né? Que seriam o Clássico Grenal e o jogo da próxima quarta-feira, que marca a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. E vendo tudo isso, o Luiz Castro fez testes, todos os jogadores praticamente que estão no elenco do Grêmio tiveram oportunidades, né? Dois a gente pode citar aí, talvez, que não tiveram, que foram Balbuena e Rodrigo Eli, tá? De resto, a grande maioria teve pelo menos alguns minutos para mostrar algo dentro de campo. E vendo tudo isso, então, o Luiz Castro armou o time que se entende ser o titular, pelo menos neste primeiro momento, sem chegada de mais reforços, como, por exemplo, um camisa 5 ou um armador, que o Grêmio estaria no mercado procurando, tá? E o provável primeiro time titular da temporada já tem confirmações, porque ontem, lá no sábado, lá no CT Luiz Carvalho, uma coletiva que o treinador português concedeu antes do treinamento final para o Clássico, confirmou 3 nomes no time titular, tá? O Everton, Thiago e Cristaldo. São 3 que com certeza estarão no time titular. Inclusive, demonstrou muita confiança que Cristaldo fará uma grande partida contra o Internacional. E o que todos esperamos, né? Porque o Cristaldo, no primeiro Grenal, com a camisa do Grêmio, dá uma assistência, uma bonita assistência para o gol do Vina, mas depois não consegue mais ser o mesmo nos outros clássicos que disputou. Então, se tem essa expectativa, ele falou sobre dar confiança para os atletas, principalmente o Cristaldo, em uma das coletivas pós-jogo na Arena, e agora então deposita essa confiança sendo titular, o meia titular contra o Internacional. O Everton, a gente sabia que isso aconteceu ao natural, né? Era questão de estar no bid, jogar a primeira partida com a camisa do Grêmio, e agora então vai para o seu primeiro clássico. E o Thiago ganha uma oportunidade de ouro. Talvez um dos principais destaques do Grêmio nesse início de temporada. Vem se encaixando muito bem com o Arthur, então ganha essa chance também de Luiz Castro. E a gente vai desenhar aqui então o provável Grêmio para vocês, tá? O Everton no gol, Marcos Rocha, Noriega na zaga, tá? Entre Gustavo e Noriega se tinha dúvida, mas o Noriega, por ser um zagueiro mais construtor, também pelo fator do Gustavo ter perdido nos treinamentos por conta de uma reimplantação dos dentes, e aí, por conta dessas situações, fica no banco o Noriega titular, o Wagner Leonardo e Marlon na lateral esquerda. Thiago, Arthur, Cristaldo, TT, Amuso e Carlos Vinícius. Esse time do Grêmio, provável time do Grêmio que enfrenta o Internacional lá no Beira-Rio. Então, repetindo, Everton, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon, Arthur, Thiago, Cristaldo, TT, Amuso e Carlos Vinícius. É o mais próximo que temos de um time titular para esse início de temporada. Repito, o Grêmio segue ainda tentando anunciar um camisa 5, um armador. Camisa 5 já estava acertado, mas deu o que deu com o Guido Rodrigues, né? Inclusive está indo lá para o Valência depois de rescindir com o West Ham. Então, no que temos de melhor hoje para os 11 iniciais, são estes que vão a campo. Claro, né? Outros atletas que vão ajudar bastante ao longo da partida, por exemplo, o Namorado, tem também o Dodi, que entra sempre muito bem, apesar de algumas pessoas não gostarem dele. Então, são atletas aí que podem ajudar. O próprio William também, um jogador que pode ajudar bastante no segundo tempo. Então, são alternativas que a gente tem aí para o Clássico Grenal, tá certo? Bom, vamos para outro assunto, porque a informação quem trouxe foi o Bruno Flores, tá? O Kahneman concluiu o seu processo de naturalização, tá? E muito em breve ele vai deixar de ocupar a vaga de estrangeiro. Teria sido esse um dos requisitos para a renovação, ainda com o presidente Roberto Guerra, tá? Que ele se naturalizasse para deixar de ocupar a vaga de estrangeiro. E aí, tinha já iniciado o processo ano passado, a gente trouxe informações aqui no canal sobre isso. E aí, claro, como todo processo que exige muita burocracia, demora um pouco, e agora então está concluído, tá? Ainda ocupa a vaga de estrangeiro, mas vai deixar, o que é o passo importante, visto que o Grêmio já tem um número alto de estrangeiros. Trouxe recentemente um estrangeiro que é namorado,
né, que vai ocupar mais uma vaga dessas. Então, a gente precisa, de alguma maneira, achar soluções para diminuir esse número. E uma dessas soluções estava a naturalização do Kahneman, que aconteceu. Agora, naturalizado brasileiro, tem contrato até o final de 27 e já deixou muito claro o desejo de se aposentar aqui no clube. Tem muito tempo ainda para muita coisa para acontecer nesse tempo ainda, mas acredito sim que o Kahneman cumprirá esse contrato, mesmo não sendo titular, mesmo não sendo talvez aqueles 11 iniciais importantes como já foi, mas é um cara importante nos bastidores, então o Kahneman concluiu o seu processo de naturalização, tá certo? Deixa o like e deixa tua opinião nos comentários. Quem tu escalaria se fosse Luiz Castro e qual o placar da partida que tu acha que vai dar? Quero saber tua opinião, tá certo? Não te esquece, não deixa o like, tá inscrito no canal, te inscreve pra não perder mais nada a partir de agora. Um beijo a todo mundo e a gente se vê em breve.